Hélio deveria ser o novo sucesso da Pixar, mas se tornou o seu maior fracasso. E é triste constatar isso de um filme que tinha tanto potencial. E eu não tô falando do filme que foi lançado em junho de 2025, mas sim da primeira versão de Hélio que foi assistida 2 anos atrás, em 2023. Aquela versão antiga de Hélio que só um público muito restrito assistiu numa exibição teste do filme. Infelizmente sofreu várias mudanças e algumas delas a gente conseguiu identificar por conta do trailer que tinha sido lançado 2 anos atrás e a versão final do filme que a gente assistiu em 2025. Mas o The Hollywood Reporter lançou uma matéria onde várias fontes que trabalharam na Pixar relataram que esses cortes foram piores do que a gente imaginava. O protagonista Hélio realmente seria um personagem claramente LGBTQ+, e não apenas com esse subtexto que a gente viu na versão final. E as mudanças aconteceram realmente numa tentativa de agradar um público mais conservador, mas observando a bilheteria a gente vê que isso não surtiu efeito. Então eu pergunto, esses cortes foram realmente necessários? Será que valeu a pena pra Pixar transformar um filme que tinha uma mensagem até então inédita no estúdio pra algo que a gente pode considerar até genérica? E eu não tô dizendo que o filme é ruim, muito pelo contrário, eu adorei Hélio, principalmente no meio desse monte de continuação, de remake que a gente tá vivendo. Hélio surge como um frescor, uma novidade no meio disso tudo. Mas infelizmente as ideias originais da Pixar e de vários outros estúdios parecem estar cada vez mais escassas. Então nesse vídeo eu vou falar sobre esses cortes que aconteceram em Hélio, relatados pelo The Hollywood Reporter, que foi praticamente uma censura LGBTQ+, e refletir sobre esse momento que estamos vivendo que parece ser o fim da criatividade. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Dario Pato e quando o Hélio foi anunciado lá em 2023, ele era tido como um filme inovador da Pixar, dirigido por Adrian Molina, que foi responsável por Viva a Vida é uma Festa e que é um cineasta assumidamente gay. No vídeo que eu fiz aqui pro canal falando sobre o subtexto LGBTQ+, de Hélio, eu me aprofundo um pouco mais no Adrian Molina e nas entrevistas que ele deu e na possibilidade de Hélio ser um filme LGBTQ+. Então lá eu falo um pouco sobre o contexto em que Hélio começou a ser desenvolvido, logo após o Adrian Molina ter ganhado o Oscar e o Globo de Ouro por Viva a Vida é uma Festa, e quando havia um incentivo para trazer mais diversidade para as produções. Mas após uma sequência de fracassos da Pixar e o crescimento de um público conservador em todo o mundo, várias mudanças acabaram acontecendo, Adrian Molina saiu do filme e entraram outras 2 diretoras, e o filme se tornou o que a gente conhece hoje. Esse é o lugar mais lindo que eu já vi. Na época houveram muitas polêmicas envolvendo a Disney, que tinha patrocinado alguns políticos que eram a favor de um projeto de lei apelidado de Don't Say Gay, um projeto de lei que proibia que fossem debatidos dentro das escolas temas relacionados a LGBTQ+, e a Disney se retratou, disse que parou de apoiar esses políticos. Um beijo que havia censurado em Lightyear entre 2 mulheres acabou voltando no corte final do filme, mas a queda do público dos filmes da Pixar fez acender um alerta dentro do estúdio, e na cabeça deles, dos executivos da Pixar, era devido a esses temas relacionados à diversidade. Então nas produções que se seguiram, houve uma pressão por parte dos chefões para que os temas abordados fossem menos polêmicos. E na época muitas demissões aconteceram dentro da Pixar e muitos desses ex-funcionários deram alguns depoimentos falando sobre o que estava acontecendo nos bastidores. Dentre os vários cortes e mudanças que estavam acontecendo nas produções, foi citado que isso estava acontecendo também com Hélio. Como eu disse, as únicas mudanças que a gente conseguia ver até então eram baseadas no trailer lançado de Hélio lá em 2023 com o filme lançado em 2025. E até então dizer que haviam cortes de temas LGBTQ+ em Hélio era só especulação, mas óbvio que essas especulações tinham muito embasamento, principalmente por tudo que o Adrian Molina já tinha dito em entrevistas passadas. Como eu disse, eu explico com um pouco mais de detalhes sobre isso no outro vídeo que eu fiz falando sobre Hélio. Mas agora com essa matéria do The Hollywood Reporter, a gente tem mais detalhes sobre os cortes que aconteceram e por que isso se deu. E de todos os cortes, o pior com certeza foi do Hélio ser antes um personagem LGBTQ+ explícito e agora só ficar subentendido. Mas antes de detalhar cada uma das características que foram modificadas do personagem Hélio, é importante a gente entender um outro problema identificado pela Pixar que fez com que ela pedisse para modificar o filme. No verão de 2023, o Adrian Molina fez uma exibição teste de Hélio para um público do Arizona. É muito comum que vários
estúdios peçam exibições teste das suas produções pra testar o filme com a audiência, pra ver se o público tá gostando, se precisa modificar ou não alguma coisa, e geralmente esses testes são feitos até com o filme incompleto, faltam alguns detalhes, às vezes faltam efeitos especiais, tem algumas cenas inacabadas, mas o filme já está todo montado, né? Ele já tem começo, meio e fim, já tá com a história toda contada. Quem tá assistindo já vê o filme inteiro, mesmo que ainda faltando alguns detalhes pra finalizar. E depois dessas exibições teste, é comum que os estúdios peçam uma ou outra modificação, algum ajuste necessário ali só pra deixar o filme mais redondinho. Eu já participei de algum desses testes aqui no Brasil com filmes nacionais e geralmente a gente responde um questionário antes e depois de assistir o filme. Antes do filme a gente responde um questionário baseado no trailer e no pôster do filme, e depois é um questionário um pouco mais completo, falando sobre o filme inteiro. E nesses testes que eu fui, no final ainda chamavam umas 10, 15 pessoas pra fazer um debate um pouco mais aprofundado sobre o que tinha acabado de assistir. Eu não sei o quanto esses testes que eu fiz aqui no Brasil são parecidos ou não com os testes feitos lá fora, mas é um público bem diverso, é bem diversificado, então dá realmente pra você ter uma noção do que o público vai achar do filme. E no caso dessa exibição teste de Hélio, os espectadores falaram muito bem do filme, foi uma recepção positiva do filme. No entanto, quando perguntaram para os espectadores se algum deles assistiria o filme no cinema, todos responderam que não. E isso, obviamente, soou um alarme para os executivos do estúdio. E isso aconteceu mais ou menos na mesma época que o Adrian Molina exibiu o filme para a diretoria da Pixar. E de acordo com The Hollywood Reporter, há relatos divergentes sobre o feedback exato que o diretor recebeu do chefe da Pixar, Pete Docter, quando as luzes se acenderam, com rumores circulando em alguns círculos do estúdio de que Adrian Molina ficou magoado com a conversa. A parte que fica clara é que Adrian Molina saiu do projeto logo depois e grande parte de Hélio foi retrabalhada pelas novas co-diretoras Madeleine Serafian e Domi Shi. Agora fica muito claro que provavelmente o motivo que deixou o Adrian Molina chateado é porque foi pedido que essas mudanças para retirar ou omitir a parte LGBTQ+ do filme fosse feita. E não dá pra saber exatamente o motivo que fez com que essas pessoas que assistiram Hélio lá em 2023 dissessem que não assistiriam o filme no cinema, mas dá pra gente especular diversos fatores, seja o fato dos valores dos ingressos do cinema estarem cada vez mais caros e por isso a gente ter que escolher qual filme assistir, porque não dá pra pagar por todos os filmes. Além disso, com o crescimento dos streamings, muitas pessoas não ligam de esperar 2 ou 3 meses até que o filme vá pra lá e elas possam assistir no conforto de casa. Eu mesmo faço isso com muitos filmes, eu não vou assistir todos os filmes que eu quero no cinema, muitos eu espero chegar no streaming. E pensando no lançamento de Hélio, ele estreou junto de 2 grandes filmes para o mesmo público, Lilo e Stitch e Como Treinar o Seu Dragão. Ambos são versões live action de filmes de grande sucesso, né, seja da Disney ou da DreamWorks. E pensando numa família que vai levar os filhos pro cinema, porque são todos filmes infantis, infanto-juvenis, é óbvio que na hora de escolher, eles vão pro mais certo, né, vão pra um filme que eles já conhecem e sabem que vão se divertir. Se você chega na porta do cinema pra gastar o ingresso e você vê lá Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão e Hélio, qual que você escolhe? Com certeza a data de estreia de Hélio foi muito mal escolhida. Além do pouco investimento com marketing também, é muito comum você olhar na internet quando tem alguma notícia, algum comentário sobre Hélio, muitas pessoas falando que nem sabiam da existência desse filme, nem sabiam que esse filme ia ser lançado. Eu fico me perguntando até se a Pixar não tinha desencanado do filme e por isso lançou de qualquer jeito, em qualquer data, sem fazer muito marketing em cima do filme. Eu sou Trigon! Preparem-se para ser conquistados! Mas eu acabei de chegar! Mas o que exatamente foi apagado de Hélio? Devo dizer que quando eu descobri, foi muito pior do que eu imaginava. De acordo com os relatos, quem estava trabalhando em Hélio lá em 2023 estava muito encantado com o filme, com a forma como ele estava sendo feito. Entre os momentos citados como favoritos por aqueles que trabalhavam na época no estúdio, estava uma sequência em que o Hélio coletava lixo na praia e o transformava em roupas caseiras que incluíam uma regata rosa. A equipe do filme se referia a Hélio mostrando isso a um caranguejo eremita como seu show de lixo. Na versão final do filme, a gente até vê que o Hélio faz alguns acessórios dele com objetos recicláveis, ele tem aquela capa, e que se transforma também no decorrer do filme, mas não foi explorado esse interesse do Hélio por moda como nessa descrição, inclusive com uma regata rosa, e ele praticamente desfilando e se apresentando com o look que ele criou. E os relatos vão além, de acordo com várias fontes que falaram com The Hollywood Reporter,
Hélio foi inicialmente retratado como um personagem codificado queer, refletindo a identidade do diretor original, Adrian Molina, como um cineasta assumidamente gay. Isso já era claro em várias entrevistas que o Adrian Molina tinha dado, que havia muito dele no Hélio. Outras fontes dizem que Molina não pretendia que o filme fosse uma história de revelação, já que o personagem tem 11 anos. Isso é muito natural, afinal de contas, com 11 anos, muitas crianças ainda estão no processo de entender quem elas são. Mas ao mesmo tempo, se é uma criança LGBTQ+, já existem algumas características presentes na personalidade dela. Eu mesmo com 11 anos não tinha ainda me descoberto, mas já tinham todas as características, já tinham muitas evidências que hoje eu olho pra trás e falo, nossa, tava tudo ali desde o início. Seja nos meus gostos, nos meus interesses, na forma de me portar, as pessoas com quem eu me relacionava. São vários detalhes e sutilezas que você já vai identificando como algo característico da comunidade LGBTQ+. Então sim, dá pra fazer uma história sobre um menino de 11 anos que é LGBTQ+, sem necessariamente essa história ser sobre ele se assumir de alguma forma. Mas de qualquer forma, essa caracterização gradualmente desapareceu ao longo do processo de produção, à medida que Hélio se tornou mais masculino após o feedback da liderança. Ou seja, qualquer característica mais afeminada que o Hélio pudesse ter foi modificada e foi suprimida. É muito curioso como o que foi pedido para ser feito com Hélio é exatamente o que tentam fazer com muitas crianças e adolescentes LGBTQ+. Commence memory wipe. No, wait! I am the leader of Earth. Eu lembro várias vezes quando falavam pra eu não mexer muito a mão, que eu rebolava demais, que eu falava de um jeitinho mais feminino. Tinham coisas que eu não podia gostar, tinham pessoas com as quais eu não podia conviver. Que pena pensar que o Hélio poderia ser um personagem mais afeminado e isso foi tirado dele. Não só se foram os exemplos diretos de sua paixão por ambientalismo e moda, como também uma cena no quarto do Hélio com fotos que sugeriam uma paixão masculina. Que bizarro. Pensa que no quarto do Hélio poderia ter, sei lá, um pôster de algum ídolo masculino ou mesmo um crushzinho dele e isso foi tirado do personagem. É tipo chegar no meu quarto lá de adolescente e arrancar o pôster da Britney Spears da minha parede. Gente do céu. Óbvio que é muito legal ver o quarto do Hélio cheio de pôsteres e miniaturas e coisas relacionadas a extraterrestres, mas no meio disso tudo poderia também ter essa fotinho de um crush dele ou de algum ídolo masculino. Afinal de contas, é isso que é uma pessoa, né? Ela é diversa, com vários gostos, seja da sexualidade, seja de hobbies. Uma ex-editora assistente da Pixar, que era membro do grupo LGBT que é mais interno da empresa, o Pix Pride, disse que ficou profundamente triste e magoada com as mudanças que foram feitas. Embora elogie as duas diretoras que entraram em Hélio depois do Adrian Molina, ela observa que vários criativos que trabalharam no filme pediram demissão depois que as diretoras divulgaram sua primeira versão do filme. Porque, obviamente, eram pessoas que viram o primeiro corte do Adrian Molina e depois assistiram tudo o que aconteceu após a modificação pedida pelo Pete Docter. E o problema não é das duas diretoras que assumiram Hélio, que são muito competentes e ambas trabalharam em produções que eu gosto muito, seja no filme Turning Red ou no curta A Toca. São duas produções muito fofas da Pixar, que de acordo com os relatos fizeram tudo o que podiam para entregar para a liderança o melhor filme possível em meio às circunstâncias. E aquilo, né? Você trabalha numa empresa, alguém faz algo que o chefe não gostou e falam assim, vai lá e refaz isso. Você vai falar o quê? Não vou fazer? O êxodo de talentos após essa versão foi realmente indicativo de como muitas pessoas ficaram infelizes por eles terem alterado e destruído essa bela obra. Outra fonte da Pixar contesta que algumas pessoas tenham pedido demissão em resposta à saída do Molina. Ou seja, são declarações divergentes, né? Algumas pessoas falam que as demissões foi por causa disso, outras falam que não foi exatamente assim. Mas tem outra declaração aqui de um outro ex-artista da Pixar que diz: ficou bem claro durante a produção da primeira versão do filme que os líderes do estúdio estavam constantemente aprimorando esses momentos do filme que faziam alusão à sexualidade queer de Hélio. Ainda de acordo com a matéria, quando a Madeleine Sharafin entrou para ser diretora de Hélio, o Adrian Molina chegou a dirigir com ela.
mas após as inúmeras notas e mudanças em sua visão original, ele decidiu deixar o projeto. Pouco tempo depois, a Pixar anunciou que a Domi Shi entraria como co-diretora de Hélio ao lado da Madeleine Sarafian. Mas o que o Pete Docter disse de forma oficial é que o Adrian Molina havia saído de Hélio para se dedicar a um projeto prioritário que hoje a gente sabe que é Viva a Vida é uma Festa 2. Algo que foi anunciado pelo Bob Iger, o atual CEO da Disney. E ainda um outro relato diz: de repente você remove essa grande peça-chave que é toda sobre a identidade e Hélio se torna simplesmente um nada. É bem polêmico esse relato de que originalmente o tema central de Hélio seria sobre identidade. O Hélio que está nos cinemas agora é muito pior do que a melhor versão original de Adrian. Imagina o Hélio vivendo no planeta Terra sozinho e deslocado e de repente entendendo quem ele é fora do planeta, conhecendo outros seres que têm cada um a sua própria identidade. Outro ex-funcionário da Pixar que trabalhou no filme acrescenta: o personagem Hélio era tão fofo, tão divertido e tinha tanta personalidade, e agora ele me parece muito mais genérico. E acho que é até importante reforçar que eu gostei muito do filme, eu gosto muito de Hélio, e que a visão dessas pessoas é de quem viu a versão original, então sabe tudo que o filme perdeu por conta das mudanças. Eu acho que sim, numa escala de originalidade, talvez o Hélio se encaixe mesmo num filme mais ok e não num filme extraordinário, porque ele acaba seguindo aquela formulazinha básica de um filme que pode sim ser considerado genérico. Hélio não é um filme que sai tanto da caixinha, assim como muitos filmes lá do início da Pixar faziam. E no meio disso tudo ainda tem a saída da América Ferreira, que na versão antiga de Hélio seria a voz da mãe do personagem. Com as modificações no filme, com as mudanças, a personagem que era a mãe acabou se tornando a tia do Hélio, e o que havia sido dito é que por conflito de agenda, a América Ferreira não conseguia dar prosseguimento à dublagem da personagem, então quem entrou no lugar dela para fazer agora a tia do Hélio foi a Zoe Saldanha. Mas as fontes disseram ao The Hollywood Reporter que a América Ferreira já havia gravado diálogos para o filme, mas que a sua decisão de sair foi atribuída à saída do Adrian Molina, sem mencionar que ser frequentemente chamada de volta para regravar falas devido a mudanças no roteiro provavelmente cobrou seu preço. Porque, óbvio, tem o cachê que ela precisa cobrar para fazer tantas regravações que deviam estar acontecendo. E ainda foi dito que a América ficou chateada por não haver mais representação latina na liderança. Isso porque os personagens, a Olga e o Hélio, são latinos e o Adrian Molina, o diretor inicial, era latino, mas com a saída dele, quem estava dirigindo não eram pessoas latinas. Então isso acabou se perdendo com a saída dele. E aqui na matéria fala que tanto a América Ferreira quanto o Adrian Molina não responderam a um pedido de comentário. Óbvio que o Adrian Molina, ainda trabalhando na Pixar, não ia se pronunciar com relação a esse tema. E quais foram os resultados pro filme dessa tentativa das lideranças da Disney e da Pixar de tirar esses temas polêmicos relacionados à comunidade LGBTQ+ de Hélio? Primeiro que o orçamento do filme explodiu, porque apesar de ser anunciado que o filme custou em torno de 150 milhões de dólares, os ex-funcionários da Pixar falaram que foi muito mais do que isso, chegando a 200 milhões de dólares. Isso porque o filme já estava praticamente pronto quando o Adrian Molina fez a sua exibição teste, mas com todas as modificações, obviamente tem um custo embutido nisso, mas o filme está fracassando na bilheteria, então ele não tá se pagando. Até a gravação desse vídeo, o Hélio tá com um pouco mais de 90 milhões de dólares arrecadados, então não tá nem na metade do que foi gasto, e Hélio teve a pior estreia da Pixar, arrecadando um pouco mais de 20 milhões de dólares. E é triste porque se a gente pegar as notas da crítica do filme, elas estão altas. O filme tá com 82% de aprovação da crítica e 91% de aprovação do público. Ou seja, as pessoas estão gostando do filme, mas poucas estão indo assistir. O que se espera um pouco desse filme é que role um boca a boca e aos poucos essa bilheteria vá subindo, algo que aconteceu com Elementos, que também começou muito mal e depois o boca a boca fez com que crescesse. No entanto, o Hélio foi lançado junto com 2 filmes grandes de franquias grandes, que é Lilo e Stitch e Como Treinar o Seu Dragão. Então dificilmente Hélio vai superar esses filmes, ainda mais com as próximas estreias. Daqui a pouco vem Superman, daqui a pouco vem Quarteto Fantástico, o Hélio vai ficar lá pra trás. E dentro dessa matéria do The Hollywood Reporter, dá a entender que as decisões de deixar as produções com temas mais conservadores não vêm necessariamente da Disney. Muitas pessoas gostam de culpar a Disney, mas a acusação vem de dentro. Grande parte disso é um comportamento de obediência antecipada, vindo dos executivos mais graduados da Pixar. A próxima animação original da Pixar vai chamar Hoopers,
e é sobre cientistas que descobriram uma forma de passar a consciência humana para animais robóticos e assim conseguirem se comunicar com os animais. E de acordo com relatos, esse filme teve que suavizar alguns temas relacionados a ambientalismo e ainda receberam uma nota dizendo que não poderia ter divórcio no filme. Tem uma outra fonte que rebate esse comentário, falando que notas assim são comuns no começo do desenvolvimento de um filme, e isso de fato acontece mesmo, mas fica difícil acreditar que esse tipo de pedido não tenha algo de conservador por trás dele. Numa declaração bem polêmica do Pete Docter em 2024, ele disse que atualmente a ideia da Pixar é deixar os filmes o mais relacionável possível com as pessoas, e isso foi interpretado, obviamente, como uma tentativa de diminuir e apagar personagens que representem algum tipo de minoria. Afinal de contas, o que é mais relacionável? É a família tradicional? É isso? Então o que a gente percebe é a Pixar cada vez mais segurando as suas mentes criativas e se afastando cada vez mais da originalidade que tornou ela tão amada durante tantos anos. Então, se por um lado a gente vê os filmes originais da Pixar cada vez recebendo mais cortes para se tornar o mais genérico possível, por outro a gente vê os filmes que fizeram sucesso no passado ganhando mais e mais continuações. É Toy Story 5, é Viva a Vida é uma Festa 2. Divertidamente, eu não duvido de ganhar em breve um terceiro filme. E óbvio que esses filmes vão fazer bilheteria porque já tem um público cativo e disposto a gastar para ir assistir esses filmes no cinema. Enquanto isso, Hélio, que poderia ser um filme revolucionário, virou um símbolo do quanto a Pixar tá com medo de abraçar a diversidade. Bye. I love you. I love you. I love you. Eu vou deixar aqui no final um vídeo onde eu analiso o subtexto LGBT de Hélio, que apesar de todas as mudanças ainda existe, e um vídeo falando sobre uma mudança polêmica que aconteceu em Lilo e Stitch na adaptação da animação para o live action. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.